Como é que faz a defesa criminal em crime de estelionato? Tá? Tudo que eu disser aqui, gente, preste atenção. Tudo que eu disser aqui se aplica ao crime de estelionato e qualquer crime de falso, tá? Quais são os crimes de falso dispostos no Código Penal? Falsificar documento público, artigo 297, falsificar documento particular, artigo 298, uso de documento falsificado, 304, falsificação de papel moeda, artigo 289, falsificação de selo ou estampa, artigo 296, fraude em certidão, artigo 299. A lógica da defesa que eu disser aqui se aplica ao crime de estelionato e a todos esses ilícitos que eu acabei de dizer, tá? Não esqueça de seguir nosso canal, de compartilhar esse vídeo se for útil. Estamos à disposição para mentorias e eu quero trazer aqui sempre material prático, sempre a malícia operacional da advocacia. Aqui não é teoria, não é doutrina, não é transcrição de lei, eu não fico aqui lendo slide, todos aqui, graças a Deus, são alfabetizados, eu não vou estar lendo aqui material para vocês, eu estou aqui trazendo a criticidade, ou seja, a visão crítica da coisa, a partir da qual você absorve, você pega essa visão e vai preparado para fazer a defesa do seu cliente, tá bom? Então vejam bem, hoje quase não existe mais documento físico, é tudo digitalizado ou digital, tá? Pois bem, o estelionato e todos esses crimes de falso que estão aí, todos eles serão submetidos ou a um documento digital ou a um documento digitalizado. Quando a polícia apreende um celular ou um computador ou algum tipo de HD ou servidor, existe um protocolo na coleta da prova, chama-se cadeia de custódia. Se a polícia deixar de observar esse protocolo na coleta da prova, essa coleta é nula de pleno direito. Então a primeira coisa que você deve observar na defesa do seu cliente não é dizer o bichinho, coitadinho, ele é um homem de bem, é inocente, negar a autoria. Gente, isso não cola mais. Ficar negando a autoria, ficar dizendo que é inocente, isso aí só vai prejudicar o seu cliente. Isso aí só vai fazer com que o seu cliente seja condenado. Muitas vezes é muito mais interessante mandar o seu cliente silenciar, exercer o direito do silêncio e debater questões técnicas, ou de nulidade processual, ou questões técnicas periciais. Muito mais interessante. Se o seu cliente estiver sendo acusado com base num documento digital, contrate um perito, faça uma perícia. Eu faço perícia digital, eu também sou engenheiro de software. Entre em contato comigo que eu sou capaz de fazer uma perícia para você usar no seu processo de defesa do seu cliente. Tá? Ou então contrate um perito que você tem afinidade, que você tem amizade. Faça uma perícia para mostrar que aquele documento não foi coletado dentro da metodologia de cadeia de custódia. Coloque isso nos autos junto com a resposta de acusação, que aí você vai colocar em xeque a veracidade, a autenticidade da prova que legitima a acusação, a imputação criminal do seu cliente. Ora, se a prova que imputa a responsabilidade criminal ao seu cliente é inidônea, não se presta ao fim de acusar, o seu cliente não pode ser condenado. Vai em cima disso. Lucas, mas ele confessou na delegacia. Assista a minha outra aula de como é que faz para impugnar uma confissão na delegacia. Não é porque ele confessou na delegacia que é caso perdido. Mesmo assim você consegue reverter. Ah, Lucas, mas ele confessou na audiência. Mesmo assim você consegue reverter. Assista a minha outra aula, eu expliquei isso aí já. Como é que você faz para reverter uma causa perdida. Tá? Então vejam bem, é muito mais interessante mandar o seu cliente ficar em silêncio e debater a nulidade na coleta da prova, colocar em xeque o hash de integridade do arquivo, porque se não tem um hash de integridade, não tem um selo de integridade, de veracidade, de autenticidade, aquela prova é nula de pleno direito, é inidônea para condenar. É muito mais interessante debater essas questões processuais e técnicas do que ficar dizendo meu cliente é um bichinho, coitadinho, um inocente, ah meu Deus. Gente, não tem como o advogado se dar o luxo
de não conhecer o mínimo de tecnologia. Não tem como o advogado se dar o luxo de não conhecer o que é um resto de integridade. Você não precisa ser um perito, como eu sou engenheiro de software, além de advogado. Mas você tem que ter uma noção, um discernimento para poder defender o seu cliente. Tá? Então vejam bem, você está começando a advocacia agora, pegou um processo de estelionato para defender o cliente, ou um processo de falso. Essa é a linha de defesa mais oportuna. Essa é a linha de defesa mais estratégica para você absorver o seu cliente. Tá? Então, você pode e deve também solicitar uma perícia judicial, se for o caso. E se tiver uma perícia que comprove que aquele documento realmente é falso, faça uma contraperícia. Tá? Eu posso fazer essa contraperícia para você, a poder colocar em xeque a veracidade e a autenticidade desse documento. O advogado, gente, ele tem todos os elementos legais e infralegais para defender o cliente, que não só ficar dizendo que ele é inocente, que não foi ele, negando a autoria e tal, não dá mais. Você tem que utilizar as regras do jogo para defender seu cliente. É assim que um advogado trabalha, um advogado que tem êxito, que vai realmente conseguir lograr absolvição ou redução da pena, porque nem sempre dá para absolver, muitas vezes você consegue, tem 3 imputações criminais, 3 ilícitos criminais, você consegue derrubar 1 ou 2, pô, já derrubou uma quantidade de pena final grande, né? Então, tem várias linhas de defesa, várias, que não só alegar que ele é inocente, que é um bichinho, coitadinho, tá? Bom, Lucas, o juiz condenou. E aí, como é que eu faço? Mesmo assim, você ainda pode, em sede de apelação, questionar a cadeia de custódia, questionar a resto de integridade. Você não vai poder produzir provas em sede de apelação, mas você pode anexar um laudo junto com a apelação, tá certo? Então, para o crime de estelionato, para os crimes de falso que eu acabei de dizer aqui, essa é a linha de defesa. Se você for nessa linha, a chance de você obter êxito é muito grande, tá? Então, meus amigos, se esse vídeo foi útil para vocês, eu peço que curta e compartilha, joga nos grupos de advogado, joga nos grupos de WhatsApp, de OAB da sua cidade, da sua região, tá bom? Estou à disposição para mentorias. Me sigam no Instagram, me sigam no TikTok, me sigam coloque aqui para se inscrever no canal do YouTube, tá? E tragam as suas dúvidas, tragam os seus questionamentos, tragam as suas dores, porque a dor de um colega é a dor de outro também. E eu vou, se for oportuno, eu gravo aqui a aula e lanço para vocês, sem dizer o nome, sem dizer a cidade, nem nada. Só a dúvida, para que a gente possa, obviamente, cada vez mais servir a nossa comunidade. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção, saúde e paz a todos. Um abraço do professor Lucas Bonfim.